الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على دربه واقتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, indo concretamente no versículo que o irmão trouxe: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Dissemos que isso não tem nada a ver com astronomia, pois noutro versículo Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Ou seja, o versículo deixa claro que os jinn ascendiam para o céu a ponto de tatear a abóbada celeste com suas próprias mãos, assim como eles pousavam em sua superfície, sem nenhuma astronomia, nem satélites. E isso foi muito antes da revelação do Alcorão. Como então Allah subhanahu wa ta'ala lançaria um desafio a seres que já tinham pousado na superfície do céu, da terra, deste primeiro céu, há séculos? Por isso, disse o Sheikh Ibn Baz rahimahullah subhanahu wa ta'ala: وَأَمَّا قَوْلُهُ سبحانه في سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ديسي فليست واضحة الدلالة على إمكان الصعود إلى الكواكب لأن ظاهرها وما قبلها وما بعدها يدل على أن الله سبحانه أراد بذلك بيان عجز الثقلين عن النفوذ من أقطار السماوات والأرض. Este versículo não deixa claro, assim como as pessoas dizem, que, portanto, tem a ver com a subida, tem a ver com a alunissagem, por aí em diante. Não, porque o versículo Allah subhanahu wa ta'ala trouxe para incapacitar o ser humano e jinn, e fala dos as-samawat, da forma que nós traremos bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Daí que colocaremos uma questão muito importante: será que é mesmo obrigatório que o muçulmano aprenda a astronomia, a astrologia, a filosofia, a lógica grega e as demais disciplinas acadêmicas, assim como é obrigatório aprender o Alcorão e Sunna? Respondendo esta questão, primeiro digo: ninguém consegue perfurar os 7 céus, mesmo se tivesse sultán no sentido que esses irmãos trouxeram, que é ter um vasto conhecimento cá no mundo. Simplesmente porque ninguém faz isso senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala não permite quem não o conhece, seja morto, seja vivo. Qala ta'ala: inna alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama. Segundo, é impossível perfurar a abóbada celeste ou ir além dos 7 céus, porque Allah subhanahu wa ta'ala preservou esses céus de todo insolente, maldito, e de todo Satanás execrado. Qala ta'ala: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Depois disse: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. E diz Allah subhanahu wa ta'ala: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. Depois disse: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. Portanto, ninguém consegue passar daquelas portas que Allah subhanahu wa ta'ala fez lá no céu. Aliás, esses nem vão descobrir as portas dos céus. Segundo, porque o céu em si é muito forte, ninguém consegue perfurar por mais que estude milhares de anos. Depois Allah subhanahu wa ta'ala esclarece que jundum ma hunalika mahzumun min al-ahzab.
esses todos serão derrotados. E Ma, portanto, aparece na língua dos árabes, só para um proveito, aparece com 10 significados. E aqui significa موصولة. محامل ما 10 إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري محامل ما 10 إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. ستفهم بمعنى استفهامية، شرط بمعنى شرطية، الوصل بمعنى موصولة، فاعجب بمعنى تعجبية، لنكرها بمعنى نكرة، بكف بمعنى كافة، ونفي بمعنى نافية، زيد بمعنى زائدة، تعظيم بمعنى للتعظيم، مصدر بمعنى مصدرية. Isso volta-se para a gramática da língua árabe. Terceiro, é impossível perfurar os céus, porque perfurar os 7 céus seria Mi'raj, ascensão, pois a ascensão e al-Mi'raj não aconteceu senão com 2 pessoas, Isa alayhi salatu wassalam e o Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. E isso aconteceu sem nenhuma astronomia suposta. Aliás, a ascensão carece de um caminho certo e uma porta aberta, assim como Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. Indica o versículo que há em cada céu uma porta e que ninguém consegue ascender-se para lá, excepto se as portas dos céus estiverem abertas, e também conhecer, portanto, este caminho que te leva diretamente para aquela porta. Quanto aos versículos similares que revelam que nos céus ou nos 7 céus há portas, está فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. E diz Allah subhanahu wa ta'ala: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Então, se este cientista kafir, mesmo no mundo espiritual, não conseguirá perfurar os céus, tampouco as portas dos céus serão abertas para ele naquele estado. Será então neste mundo material de corpo e alma que ele conseguirá? Disse Al-Allama As-Sam'ani rahimahullah: اعلم أن أبواب السماء تفتح لثلاثة. Saiba que as portas dos céus são abertas por 3 ocasiões ou por 3 motivos: للأعمال, para passarem as nossas obras, والأدعية, e os nossos preces, os nossos duá, والأرواح, e os espíritos, as almas. Não consta que são abertas para os cientistas. Que ciência tu achas que através da qual o ser humano seria capaz de perfurar uma criatura que Allah subhanahu wa ta'ala a seu respeito disse: وَبَنَيْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعًا شِدَادًا, e construímos em cima deles sab'an shidada, 7 céus bem fortes, muito duros. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, e os céus construímos com uma grande força e potência. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. Eles não reparam que o céu não tem nenhum furo. Se calhar possa aparecer uma janela, um furo para você perfurar. Não há como. ما لها من فروج. E diz Allah subhanahu wa ta'ala: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء. Vocês são mais fortes ou os céus que Allah subhanahu wa ta'ala construiu? E diz Allah subhanahu wa ta'ala: لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Todos esses versículos indicam que o ser humano é muito fraco e pequeno para conseguir perfurar os 7 céus. Quarto,
quem perfura os 7 céus estará por baixo do magno trono, algo que nenhum muçulmano dirá, pois Allah subhanahu wa ta'ala disse min aqtari samawati, trouxe o plural de samawati, que significa os 7 céus construídos e não simplesmente o cosmo. Falou dos 7 céus construídos e não simplesmente de um céu, nem do espaço celeste ou sideral, nem do cosmo de uma forma geral. Então, se for que a melhor criatura precisou de ser acompanhado pelo anjo Gabriel, Ruhul Qudus, Espírito Santo, e precisou de pedir licença para ascender-se, acha que seria fácil para um leigo e sem ninguém ante Allah subhanahu wa ta'ala conseguir chegar em cima dos 7 céus, um lugar cheio de anjos habitantes? Quinto, os céus têm portas, não é só perfurar. Se para perfurar os 7 céus não precisasse de licença, então qual foi a necessidade do anjo Gabriel, o anjo mais sábio, e o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o homem mais sábio, terem pedido licença? E se me disser que simplesmente o perfurar tem a ver com a ciência, então quero dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam não teve esta ciência que se lhe permitisse ascender para os céus sem nenhuma licença. E nisso diz Al-Allama Ibn Baz rahimahullah: amma as-samawati al-mabniya fahiya mahfuzatun bi abwabiha wa hurrasiha. Quanto aos 7 céus que Allah subhanahu wa ta'ala construiu, não construiu e deixou assim. Allah subhanahu wa ta'ala preservou esses céus com suas portas, e portas bem trancadas, e colocou guardas. فَلَنْ يَدْخُلَهَا شَيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. شياطين الجن والإنس nunca vão conseguir perfurar, da forma que Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, e disse: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Disse, e consta que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi para lá naquela noite de Mi'raj com Jibril alayhi salatu wassalam, não entrava em nenhum céu a não depois de uma licença e autorização. Disse: فَغَيْرُهُ مِنَ الْخَلْقِ مِنْ بَابِ أَوْلَى. Agora, que tal alguém fora do profeta sallallahu alaihi wasallam? Isso consta no Manshurat al-Jami'a al-Islamiyya bil-Madina al-Munawwara, número 16, segunda edição, publicada em 1395 da Hijra, e também consta no Majmu' Fatawa Maqalat al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah, volume 1, da página 254. Podemos concluir que nenhum astronauta seria capaz de perfurar os céus. Aliás, tudo isso não passa de teorias conspiratórias, o que se chama de teoria da conspiração. Os exegetas divergem na questão a ver com a chegada à Lua, se é possível ou impossível. E o pomo de discórdia nisso é por terem divergido na questão da própria Lua. Será que está entre os céus, isto é, nas abóbadas celestes, ou simplesmente está no espaço sideral? Porém, são unânimes em afirmar que ninguém vai para além dos 7 céus, por causa das provas contundentes que supracitamos, e isso impera a crença de que ninguém consegue chegar ao Sol, pois o Sol está em cima das abóbadas celestes, ou no 7º céu, embaixo do trono, ou no 5º, ou no 4º, seja como for, o importante é que o Sol não está no espaço sideral. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. E esses todos os versículos entram nisso. E no hadith, o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam disse que o sol faz sajda por baixo do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto às provas de quem diz, dentre os exegetas, que a lua está nas abóbadas celestes e não no espaço sideral, no qual aparecem as estrelas e os demais astros, ou seja, o que implica
acreditarmos que ninguém pousou na superfície da Lua e tudo isso não passa de uma farsa, o versículo que Allah subhanahu wa ta'ala diz: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. يديج الله سبحانه وتعالى: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. Digo, e esta ótica é mais alcorânica e sábia, aliás, é a doutrina celeste. E o Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, também o Sheikh Ibn Baz rahimahullah subhanahu wa ta'ala, são da opinião que não há impossibilidade nenhuma de se chegar à Lua. Claro, enquanto a Lua estiver no espaço celeste, e segundo eles, não há nenhuma prova alcorânica nem narrativa profética que impede a alunissagem. Digo, esta ideologia é provável. Porém, se de facto a Lua está em cima do primeiro céu e não no espaço celeste simplesmente, não resta dúvida que essa ideologia seja débil. E quem dentre os exegetas disse que não é possível alunissar, como dizem os brasileiros, é porque acredita que a Lua esteja entre os céus construídos. E um deles é o Sheikh Shanqiti rahimahullah subhanahu wa ta'ala, que disse: وصرح تعالى بأن القمر في السبع الطباق في قوله ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. Allah subhanahu wa ta'ala afirma claramente que a Lua está entre os 7 céus. وجعل القمر فيهن نورا. De acordo com o versículo que eu citei, depois Allah subhanahu wa ta'ala disse, depois de ter mencionado que construiu os 7 céus, disse: وجعل القمر فيهن نورا. E fez com que a Lua estivesse entre esses céus. فعلم من الآيات أن القمر في السبع الطباق. Então percebe-se desse versículo que a Lua está nos 7 céus. وأن الله حفظها من كل شيطان رجيم. E que Allah subhanahu wa ta'ala preservou de todo shaitan execrado. فلم يبق شك. Portanto, não resta nenhuma dúvida, ولا لبس, e nenhum equívoco, في أن الشياطين, que os satanases, أصحاب الأقمار الصناعية, dentre os proprietários dos satélites, سيرجعون داخرين صاغرين, voltarão sem alcançar nenhum objetivo pretendido, humilhados, envelhecidos, subalternos. ولم يبقى لبس في أن السماء التي فيها القمر ليس يراد بها مطلق ما علاك. E não resta dúvida e nem equívoco que o céu referido não é em cima. O céu referido não é em cima, mas sim o céu construído, segundo a ótica do Sheikh Shanqiti rahimahullah, e é a ótica preponderante de acordo com Zahir al-Kitab wa Sunnah. Wallahu a'lam. Esta foi a última sentada. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a boa compreensão. Alhamdulillahi rabbil alamin.